Olá, tudo bem? Estamos aqui com esse podcast para poder falarmos de algo interessante e o meu interesse nisso aqui vai de uma matéria que eu fiz para o vaiali.com que fala de decrescimento econômico, uma necessidade para a sobrevivência. Você vai lá no vaiali.com, vai ali tudo junto, né? vaiali.com/blog decrescimento econômico traço uma necessidade para a sobrevivência. Eu vou deixar esse link no final desse videocast aqui, que é um podcast, mas que está no formato aqui de vídeo aqui no YouTube. E essa matéria, ela foi retirada do portal Outras Palavras, que escreveu sobre o título Ecossocialismo e Decrescimento, agora juntos. Então essa aqui é a matéria, né? A matéria de Marcos Barbosa de Oliveira. Esse decrescimento, ele vem explicado na Wikipédia da seguinte maneira: é tanto um movimento político, econômico e social quanto um conjunto de teorias que criticam o paradigma de crescimento econômico e é baseado em diversas linhas de pensamento, como a ecologia política, a economia ecológica, economia política, feminista e justiça ambiental. Bom, então esse aí é o conceito que está no Wikipédia, né? Um conceito bom. E lá na matéria eu começo dizendo o seguinte, aliás, a matéria de Outras Palavras que eu transcrevi começa dizendo o seguinte: por muito tempo, dois movimentos que enfrentam a crise ambiental a partir de uma perspectiva de esquerda enfatizaram mais as discordâncias recíprocas que as ações comuns. Quais são estes pontos de atrito? Por que é possível superá-los? E aí a matéria vem. O termo decrescimento no título dessa seção em muitas passagens a seguir, é usado no lugar do que seria mais adequado com o nome de um movimento, a saber, de decrescimentismo. Essa questão terminológica será discutida mais tarde, ao longo aqui do artigo, e isso posto, partimos para a ideia de que o decrescimento e o ecossocialismo são os dois principais movimentos de esquerda no enfrentamento da crise ambiental. Bom, eu não vou continuar essa matéria, porque essa matéria, embora ela seja esclarecedora, ela tem uma visão um pouco mais sistematizadora e ela argumenta com vários autores que falam sobre a questão do ecossocialismo e do decrescimento. Inclusive, um dos autores que é mencionado na matéria fala da primeira e segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica ela fala da perda, né? A segunda lei da termodinâmica é aquela em que um sistema vai se tornando cada vez mais um sistema caótico e com a perda da sua organização ele fica menos utilizável. É uma comparação interessante, mas eu não vou fazê-la agora sem que a gente explique primeiro o que seria esse decrescimento. Olha bem, na maioria das vezes a gente estuda PIB, o PIB como sendo algo que mede a riqueza de um país. Só que tem que o PIB, especificamente PIB, ele não diz da capacidade que o indivíduo no país tem de usufruir dessa riqueza. Por exemplo, só para citar um exemplo escatológico, digamos que tenha havido uma catástrofe. Essa catástrofe ela pode aumentar o PIB do país, porque você começa a usufruir de serviços e manobras e injeção de dinheiro governamental e compra de materiais e faturamento de empresas para poder resolver o problema da catástrofe. Essa catástrofe ela pode ter tido origem ambiental, um impacto ambiental de origem humana, mas pode ser também uma catástrofe natural. Ora, o que advém dessa catástrofe? Embora o PIB tenha crescido, as pessoas não enriqueceram nem aumentou o bem-estar. Então, o simples faturamento das empresas
compra e venda, crescimento, venda em dólar, etc., não é o suficiente para dizer da riqueza do país. A riqueza do país tem a ver também com bem-estar. Será que ao trabalhar, ao ganhar mais, você está satisfeito, você tem serviços melhores? Será que o PIB do país crescendo, você aumentou seu poder de compra, você tem mais tempo de lazer, você pode ter lazer? Isso não necessariamente se reflete no PIB. Mas existe um outro sistema de controle disso aí, que também não fala tanto que eu digo, da satisfação pessoal ou da sociedade ou do bem-estar, mas que de qualquer maneira mede um pouco mais a riqueza, que chama-se a paridade do poder de compra. PIB, paridade de poder de compra, significado e cálculo. Bom, estou no site aqui de um site chamado Varos, e na área de economia, e o Saulo Pereira, que é um redator aqui, agora 20 de dezembro de 2023, ele fez um artigo, e eu vou passear rapidamente pelo artigo para poder entrar na questão do decrescimento, explicando o que é o decrescimento. No mundo da economia, o indicador fundamental para avaliar o desenvolvimento do país tem sido o Produto Interno Bruto. No entanto, existe uma abordagem específica que leva em consideração a paridade de poder de compra, conhecida como PIB paridade de poder de compra ou PPC. Este método permite uma comparação mais precisa entre as economias, levando em conta as diferenças nos preços de bens e serviços entre os vários países. E nesse artigo nós vamos explorar o que é o PIB de paridade de preço de compra. Então, olha bem, o PPC é um conceito importante utilizado na economia para comparar o tamanho e o desenvolvimento econômico de diferentes países. Enquanto o Produto Interno Bruto tradicional mede o valor de total dos bens e serviços produzidos em uma economia em termos monetários, que pode advir de uma série de coisas, como o exemplo que eu dei, a PPC leva em consideração as diferenças nos preços de bens e serviços entre os países, proporcionando uma visão mais precisa das economias em termos reais. Só para dar um exemplo, ele não fala aqui, mas eu estou falando, a paridade de poder de compra, por exemplo, dos chineses é maior que a paridade de poder de compra dos americanos, né? Embora o PIB americano seja superior ao PIB chinês. Os Estados Unidos da América devem um valor quase acima de seu PIB, e é um país que está com dificuldade de crescimento, mas está crescendo de qualquer forma. O Japão já não está mais crescendo e tem uma dívida que é 3 vezes o seu PIB, mas tem um PIB alto e tem uma condição de bem-estar razoável ainda em seu país. A China tem uma paridade de preço de compra grande, um PIB alto, mas não tão alto quanto a América do Norte, mas existe uma satisfação social superior, porque eles se ocuparam de tirar pessoas da miséria. O nível de miséria lá é muito baixo, muitíssimo baixo. Nesses últimos anos, eles tiraram mais de 800 milhões de pessoas do nível da miséria, e a pobreza lá é uma pobreza muito relativa, porque o pobre lá ainda tem acesso às principais coisas que necessita. É um país que cresceu muito, assim como outros tigres asiáticos ali, outras economias ali, como por exemplo o Vietnã, a Coreia, cresceram bastante. Bom, mas essas coisas valoradas em termos financeiros, elas não dão exatamente o estilo de vida das pessoas. E a gente também tem que ver como que o mundo está funcionando para poder manter essas máquinas funcionando e dando qualidade de vida a alguns, através dos seus PIBs altos, dos seus poderes de compra, mas também se esse tipo de economia, das melhores às piores, as que estão mais ajustadas, as que estão menos ajustadas, as que dão mais poder de compra, mais estabilidade de moeda, mais tranquilidade ou mais serviços prestados, se elas não estão se impondo sobre o planeta, sobre a sociedade, se nós não estamos poluindo demais o planeta com essa máquina de funcionamento para poder dar esse poder de compra e essa satisfação de necessidade de consumo das mais variadas coisas, se essas coisas não estão complicando a vida do planeta. Bom, então a paridade de poder de compra é a ideia de que, em condições de equilíbrio, os bens e serviços devem ter preços iguais em diferentes países quando expressos na mesma moeda. Então, nós temos que ter uma moeda de referência. Em outras palavras, a paridade de poder de compra busca equalizar o poder de compra das moedas em diferentes nações, levando em consideração suas diferenças de preço.
Ao aplicar esse conceito do PIB a PPC, permite que economistas e analistas comparem o tamanho das economias e o padrão de vida entre diferentes países de forma precisa. Olha bem, eu falei padrão de vida, quer dizer, serviços que podem ser prestados à sociedade, mais ou menos, né? Quer dizer, o padrão de vida que a sociedade tem, mas isso não significa que necessariamente se tenha bem-estar. Se você começa a ter problemas ecológicos, se você começa a ter problemas ambientais, e você tem poder de compra, você tem serviços, mas você está cada vez mais necessitando de reequilibrar o seu país, o local onde é que você vive e o mundo inteiro, e você prejudica o resto do mundo com a sua economia. Não é uma coisa local. Quando você faz uma poluição, ela não se mantém local. O prejuízo maior é local, mas isso fica para o planeta, para as espécies, para as águas, para os lençóis freáticos, para o ar, para as condições de saúde, para a questão das endemias, das epidemias, porque isso aí invoca também desarmonização de micro-organismos, entre outras coisas, não é? E isso aí se espalha pelo mundo, que o mundo hoje é muito conectado. Então, não é só uma questão de bem-estar no poder de compra, essa não é a única coisa. E todos os países, desde que se entende a economia como tal, procuram crescer. E esse crescimento, ainda que gere um bem-estar, conforme a questão da medição aqui da paridade de poder de compra, ele pode ser um poder de compra, a riqueza individual do indivíduo, o seu bem-estar pode estar causando, o seu bem-estar aparente pode estar causando um mal-estar planetário. É disso que nós queremos falar. Então, em vez de utilizar taxas de câmbio nominal que podem ser influenciadas por flutuações financeiras e especulação, o PPC utiliza uma taxa de câmbio que leva em consideração diferentes níveis de preços internos. A PPC é calculada através de uma série de estudos e comparações de preços de uma cesta de bens e serviços representativa de cada país. Essa cesta inclui itens essenciais como alimentos, habitação, transporte e serviços públicos, quer dizer, uma coisa bastante razoável, né? Os preços desses itens são comparados entre países e ajustados a uma taxa de câmbio da PPC, que reflete as diferenças de preços. O resultado desses cálculos é um índice que representa a relação entre o poder de compra de uma moeda específica em relação a uma moeda de referência, que geralmente tem sido o dólar americano. Por exemplo, se um país tem um índice de PPC 1,5 em relação ao dólar, significa que sua moeda é 1,5 vezes mais forte em termos de poder de compra em comparação com o dólar. A PPC tem várias aplicações e implicações importantes. Primeiro, ela permite uma comparação mais precisa do padrão de vida entre diferentes países, pois leva em conta a diferença de preços. Isso particularmente é útil ao comparar economias em diferentes estágios de desenvolvimento. Além disso, a PPC é utilizada para calcular outros indicadores econômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que considera fatores como saúde e educação, além do PIB. Bom, então, isso que eu li aqui, eu vou parar por aqui, é uma definição interessante da qualidade de vida que um determinado indivíduo tem dentro de um país que tem um PIB, por exemplo, se esse PIB for muito alto. Tá ok. Bom, mas agora nós vamos numa publicação aqui chamada Planeta, e Letícia Klein, da redação de Um Só Planeta, tem o seguinte título: o PIB precisa ser visto de outra forma e o decrescimento tem de entrar na conversa. Decrescimento. Eu falei em crescimento da economia e estou falando, e nesse artigo lá que eu retirei, republiquei do site do portal Outras Palavras, que eu acabei de falar do decrescimento. O decrescimento é o inverso da economia crescer. Mas como que nós vamos fazer para a economia crescer e manter o padrão de saúde, de alimentação, poder de compra do indivíduo? Como que nós vamos fazer isso sem sacrificar a vida das pessoas? E os países que não cresceram e que ainda têm que crescer, como é que isso vai funcionar? Então, essas matérias se referem mais ou menos a isso. Vamos lá. Olha bem, nos países pobres a economia precisa crescer para suprir carências fundamentais. Sim, isso ainda é necessário nos países pobres e nos países em desenvolvimento também, até certo ponto. Mas a busca pela expansão do PIB em todos os países testa os limites do planeta. É isso que nós estamos falando com relação à questão do decrescimento. A projeção do crescimento do PIB do Brasil para 2023 foi cerca de 0,8%, segundo estimativas do Banco Central.
o que representa uma desaceleração da economia, pois a expansão de 2,9% do ano passado, do ano de 2022. Esse esfriamento já havia sido notado desde o fim de 2022. Há uma expectativa de desaceleração também global, ou seja, no planeta todo, pelo menos de 3%, depois da expansão de 3,2% registrada no ano passado, 2022 no caso. Isso precisará ser encarado. E será que isso é uma má notícia? A pergunta. A economia global é estruturada em torno do crescimento, é verdade. Nos países em que há carências básicas de infraestrutura e serviços fundamentais, o crescimento é mesmo necessário. Globalmente, porém, é impossível que a economia cresça indefinidamente num planeta definido por limites de espaços, limites de bens naturais, de matérias-primas, do ar, da água. Como fazer então para que todos os seres humanos tenham uma qualidade de vida boa, alimentação razoável, saúde, educação, trabalho e lazer garantidos, sem destruir o próprio ambiente que nos propicia tudo isto? Porque senão nós vamos crescer, mas só nessa geração, que as próximas gerações não terão nem como crescer. Não podemos fazer isso. Uma das respostas para nós podermos conseguir fazer isso acontecer é equilibrar a economia e pensar no decrescimento, Porque nós estamos com emissões de gases de efeito estufa que cresceram um pouco menos que o previsto em 2022, mas cresceram. E esse ano de 2023 nós tivemos algumas anomalias climáticas que mostraram que nós chegamos a mais ou menos 1,2 graus, ou até em alguns momentos 1,5 grau de aquecimento, e isso aí trouxe muitos transtornos climáticos em vários continentes. Isso está sendo visível para nós. Mas houve o El Niño. Sim, o El Niño ele aprofundou essa crise. De qualquer forma, ele traria uma diferença, mas ela seria administrável como foi no passado. Agora, ela mostrou que nós estamos além da curva, ou seja, nós estamos com um clima bastante abalado, em que um El Niño faz a coisa chegar a extremos. A economia ecológica sugere que as nações ricas abandonem o crescimento do produto interno bruto, mesmo se você raciocinando o PPC, como meta, e reduzam as formas de produção destrutivas e desnecessárias, diminuindo assim o uso de energias e de materiais, ou seja, matérias-primas, e concentre a atividade econômica para garantir necessidades humanas e o bem-estar. Como que isso poderia ser feito? Essa abordagem ganhou força nos últimos anos, segundo o artigo da Nature, de um grupo de pesquisadores liderado por Jason Hickel, que é do Instituto de Ciência Ambiental e Tecnologia da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Também professor visitante na London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. Para Hickel e seus colegas, a nova abordagem pode permitir uma descarbonização global rápida, interromper o colapso ecológico, ao mesmo tempo que melhora o resultado social. O decrescimento dos países ricos liberaria energia, olha bem, o decrescimento dos países ricos liberaria energia e materiais, matéria-prima, para países de baixa e média renda, nos quais o crescimento ainda pode ser necessário para o desenvolvimento. Isso pode parecer utopia, em que os países ricos estabelecessem que não vão crescer mais, permitisse que o crescimento fosse dos países pobres e algo dos desenvolvidos, para que de forma que se houvesse um equilíbrio, e esse equilíbrio fosse de uso menor de crescimento na economia, uso menor de produção, e isso aí nós vamos falar no próximo artigo. De acordo com os defensores dessa ideia, é uma estratégia intencional para estabilizar as economias e alcançar objetivos sociais e ecológicos, ao contrário da recessão. Porque quando acontece uma recessão, você deixa de crescer e a coisa fica complicada, mas muitos sofrem, que é caótica e socialmente desestabilizadora. E ocorre quando as economias dependentes do crescimento não conseguem crescer, como é o caso das economias do terceiro mundo. Um exemplo de país que não cresce é o Japão, considerando como a primeira sociedade pós-crescimento. Mesmo que a economia estagnada, o que ainda é visto como um problema no Japão, a população tem mantido uma alta qualidade de vida e o Japão não está crescendo e eles estão preocupados com isso, Mas a qualidade de vida deles é boa. Muito bem, então, lido isso aí, eu vou passar para o artigo que fala especificamente de Jason Hickel. Ele diz o seguinte, nesse artigo
do Instituto Humanitas Usininos, tá? Esse artigo aqui, de 13 de maio do ano de 2023, fala Jason Hickel, economia ecológica e o decrescimento contra a mudança climática. Então, uma postura. Esse artigo é uma reportagem de Mariela Leon, publicada em Câmbio 16, em maio de 2023, e a tradução foi do CEPAT, né, que deve ser um departamento aqui dessa Usininos. Bom, ela é um pouco mais didática para nós entendermos como que se daria esse decrescimento para combater a crise climática. Então agora eu vou começar e terminar esse artigo aqui, pulando algumas partes que não fizerem muita diferença. Então, olha bem, uma nova visão sobre o avanço da mudança climática está sendo oferecida por Jason Hickel nas salas de aula, em conferências e em seu recente livro Menos es Más, da editora Penguin. Menos es Más. Desculpa, gente. Menos es Más é o livro onde ele faz essas propostas. A sua proposta inclui as receitas conhecidas e estabelecidas há anos: redução de emissão de gases e aceleração da transição energética. Transição energética, eu tenho um vídeo aqui no Ponto do Ano que está falando sobre isso. E redução de emissão de gases. Contudo, sua abordagem é fundamentalmente direcionada ao modo de como alcançar esse objetivo. Esse modo de abordar a crise climática de forma planejada, pensada, harmoniosa, que só pode ser visto pelo decrescimento, ou seja, ao contrário de crescimento econômico, nós estaríamos estudando decrescimento econômico e não necessariamente um decrescimento populacional. Alguns acham que a população tem que decrescer. Ora, não é por aí. As pessoas que estão aqui, nasceram, têm direito à vida. Não vamos pensar que as pessoas não podem se reproduzir. Claro que tem que haver um controle, obviamente. Não pode ser uma coisa assim largada a esmo. Tem que ter educação para que as pessoas saibam como que vão se comportar na forma de crescimento populacional. Os países já estão preparados e munidos para isso hoje em dia. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de decrescimento econômico. Bom, Hickel é um antropólogo econômico cuja pesquisa se concentra na economia ecológica, na desigualdade global, no imperialismo e na economia política. Ele é professor do Instituto de Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Autônoma de Barcelona e professor de Justiça Global e Meio Ambiente na Universidade de Oslo. E também tem passagens pelo Reino Unido. Também é conhecido por outros de seus livros. Um deles chama Divide, A Brief Guide, The Global Inequality and Its Solutions, classificado como um livro do ano pelo Financial Times e pela New Scientist. Bom, isso não vem ao caso, né? Então ele tem 2 livros aí, não sei se tem tradução para o português, né? E foram classificados bem vistos, né, pelo Financial Times e a New Scientist. Bom, como podemos reverter a crise atual e criar um futuro sustentável? Uma pergunta. Hickel argumenta que o mundo finalmente acordou para a realidade do colapso climático e ecológico. Agora nós devemos enfrentar sua causa principal. Olha bem, mesmo que a gente não pense em colapso climático e ecológico, como é que nós podemos trabalhar com a ideia de que nós dependemos de tudo para o petróleo, não apenas na queima de combustível, né, que ele também produz, mas nós dependemos de tudo para o petróleo, que inclusive os seus produtos, além da queima da gasolina e diesel, todos os outros derivados de petróleo são necessários para o mundo e poderiam fazer o mundo voltar à Idade da Pedra. Como que nós podemos concentrar tudo na retirada dessas bacias de petróleo, né, dos locais, né, que são finitos, que vai chegar um final e nós vamos parar? Quer dizer, nós precisamos de alternativas. Primeiro, precisamos de gastar menos. Segundo, não podemos usar mais o petróleo como combustível. Temos que zerar isso aí. Terceiro, temos que fazer investimentos para descobrir materiais alternativos para substituir plásticos e etc., né? Isopor, plásticos, garrafas, etc. Tudo que é de plástico, tudo que é oriundo do petróleo. Temos que substituir isso, porque também é poluente, né?
E, além de tudo, por ser poluente, nós temos que parar de usar o máximo possível ou produzir menos, né? Então, o decrescimento propiciaria essa folga, enquanto se pensa em substituição, transição energética, se faz em transição energética e tenta se substituir matéria-prima, a matéria-prima do petróleo. Essa não é a única matéria-prima que pode findar. Nós podemos, por exemplo, só o plutônio os materiais atômicos, né, que dependem de matéria-prima que estão no subsolo, né, urânio, plutônio. A França, por exemplo, depende do plutônio de 20 países que eram suas ex-colônias, que hoje estão querendo se libertar dela, em termos econômicos, porque já são livres, já são independentes, já têm governos próprios, mas tem moeda ainda atrelada à França. E todo o urânio da França vem desses países. Como é que a França vai fazer se esses países resolverem, ou se esse urânio acabar? E outras matérias-primas, né, o próprio ouro, o próprio ferro. A China, por exemplo, ela consome quase 50% do aço do mundo e do cimento do mundo. Olha, essas matérias são finitas, né? E a produção da China é observada, é a fábrica do mundo, é elogiada, eles tiraram pessoas da miséria, isso tudo é louvável, mas é o mesmo padrão de crescimento do Ocidente, é o mesmo capitalismo, né? O capitalismo, aliás, exige uma expansão perpétua, essa é a ideia do capitalismo, e essa ideia está devastando o mundo, e só há uma solução que levará a uma mudança significativa e imediata. Ele fala que é o decrescimento. Se quisermos ter uma chance de parar a crise, temos de desacelerar, restabelecer o equilíbrio, mudar nossa forma de ver a natureza e nosso lugar nesta natureza. Nós somos parte da natureza, nós estamos em conjunto com a natureza. Nós não existimos independente dela, nós dependemos dela e ela também está em conjunto com a gente. Se nós prejudicarmos a ela, nos prejudicamos e prejudicamos a ela e todas as espécies. Passar de uma filosofia de dominação que nós temos em relação à natureza, de dominação e extração, para uma outra baseada na reciprocidade e na regeneração. A palavra da moda hoje em dia é a regeneração do ambiente, do meio ambiente. Temos que evoluir para além dos dogmas do capitalismo, rumo a um novo sistema adequado para o século XXI, ele destaca. Olha bem, quando se fala aqui de ecossocialismo e tal, não existe uma cartilha que defina isso necessariamente. O capitalismo realmente é baseado nisso. Quando a China, por exemplo, fala que ela tem um capitalismo, um socialismo, um capitalismo à maneira chinesa e que lá tem um socialismo, sim, tudo bem, pode até ser que eles pensem que estão sendo socialistas ou que o serão no futuro. O fato, ou até o mundo ocidental pode pensar nisso aí na forma de uma utopia. O fato é que as teses do socialismo e as teses do capitalismo, elas estão baseadas no crescimento. O capitalismo cresce e acumula, o socialismo pensa em não acumular e sim dividir, para que vários tenham um padrão de vida, mas todos eles estão baseados no crescimento. A União Soviética, que quando era socialista ou se dizia socialista, queria crescimento. A China, que também queria crescimento. Todos os países que se diziam ou não socialistas ou capitalistas pretendem o crescimento e se equiparam e competem entre si. O ecossocialismo ele seria uma definição diferente. Eu não sei se a palavra socialismo perto do eco aí estaria definindo alguma coisa, né? Eu acho que socialismo em termos de sociedade, de benefícios divididos entre a sociedade, mas não necessariamente fazendo uso do tal crescimento. Bom, decrescimento e mudança climática, uma nova aposta. Mas o que acontece com o emprego, né, e a saúde e o progresso? O Diesel Hickel aborda essa questão e desenvolve uma visão de como poderia ser uma economia pós-capitalista e o alcance do decrescimento na abordagem da mudança climática. Olha bem, uma economia pós-capitalista seria uma economia não mais baseada no crescimento. Então, eu não sei se ela seria uma economia socialista. Eu estou dizendo aqui, pelo que eu estou observando, que ela seria pós-capitalista. Na realidade, ela seria pós-acumulação, pós-crescimento, tá? Uma outra mentalidade. Uma economia mais justa, mais solidária, não apenas entre as pessoas, mas também com o ambiente, e não apenas uma economia mais justa e mais solidária,
que não apenas nos tirará de uma crise atual, mas que nos devolverá o sentido de conexão com um mundo repleto de vida. Isso é que é o importante. Esse socialismo do eco aí está dizendo exatamente de você manter oportunidades de vivência e sobrevivência, de riqueza de vida para todas as espécies. E isso vai repercutir no homem, para todos os humanos, ricos ou pobres, e que haja uma distância menor entre elas, né, entre eles. Tomando menos, podemos chegar ao mais. Por isso que ele diz que menos é mais. O antropólogo mostra como podemos devolver o equilíbrio com um mundo vivo à nossa economia e construir um futuro melhor. Ele diz: comecemos pelo desafio mais imediato que enfrentamos. Segundo o IPCC, se quisermos manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, ou até de 2 graus, nós temos que reduzir o consumo global de energia. Por quê? Porque quanto menos energia usarmos, mais fácil será fazer a transição rápida para as energias renováveis. É óbvio. É claro que os países de baixa renda ainda vão precisar aumentar um pouco seu consumo de energia para atender às necessidades humanas de sua população, porque eles ainda terão de crescer um pouco, porque eles não têm o mínimo. Portanto, é nos países de alta renda, os países ricos, que nós precisamos concentrar a nossa área de trabalho, em países que consomem muito mais do que precisa. Por exemplo, o Japão não está sem crescer e não está estável, com uma vida boa. Isso pode acontecer em outros países, inclusive a própria China. Não se trata apenas de modificar comportamentos individuais, como desligar luzes quando saímos de casa, essas coisinhas que todo mundo fica falando que se todo mundo fizer, melhora. Não, se trata de você transitar de um modelo para outro modelo. Sim, essas coisas são importantes, é claro. Obviamente, temos que começar a usar lâmpadas de LED, melhorar o isolamento térmico das casas e tal, para não gastar tanta energia de aquecimento, etc. Mas o que realmente temos que fazer é mudar a forma como a economia funciona. Capitalismo e escassez artificial. Olha bem, o capitalismo, por exemplo, se você produz, nós hoje em dia produzimos comida para alimentar o mundo inteiro, ninguém teria fome. Ninguém. Nós temos hoje em dia uma capacidade de alimentar o mundo todo. Porém, muitas vezes, se o alimento for baratear, for cair de preço, o que se faz? Joga o excedente fora e não distribui para quem tem fome. Por quê? Porque senão isso abaixa o preço. Aumenta a oferta de alimento, o preço cai. Então, o que se faz? Faz-se a escassez antecipada. Olha, não tem comida. Se quiser, é esse preço que está aqui. Eu vou ler. Uma das ideias centrais que emerge da pesquisa sobre decrescimento é a mitigação da mudança climática. Desculpe, eu li errado. Uma das ideias centrais que emerge da pesquisa sobre o decrescimento e a mitigação da mudança climática é que os serviços públicos universais são cruciais para a transição justa e eficaz. O capitalismo, segundo Jason Hickel, baseia-se na manter a escassez artificial de bens e serviços essenciais como moradia, saúde e transporte, por meio de processos de cercamento e mercantilização. Nós sabemos que o cercamento permite que os monopolistas aumentem os preços e maximem lucros. É isso que eu estou falando, que eu dei o exemplo. Analise o mercado de aluguel, por exemplo, o sistema de saúde dos Estados Unidos e de outros países, o sistema ferroviário britânico, etc. Mas também tem outro efeito. Quando os bens essenciais são privatizados e ficam mais caros, as pessoas precisam de mais renda para acessá-los. E isso significa muito lucro para o privatista. E para obtê-la, acrescenta, vêm-se forçados a aumentar seu trabalho para produzir coisas novas que podem não ser necessárias, como maior uso de energia, uso de recursos de pressão ecológica, simplesmente para acessar coisas que são claramente necessárias e que muitas vezes já estão aí. Afirma que a escassez artificial também cria dependências de crescimento, dado que a sobrevivência é mediada pelos preços e salários. Quando as melhoras na produtividade e as recessões levam ao desemprego, as pessoas perdem o acesso a bens essenciais. Eu disse essenciais. Mesmo quando a produção de bens não se vê afetada, é necessário crescimento para criar novos postos de trabalho e resolver a chamada crise social. Mas, em sua opinião, de Hickel, há uma saída para essa armadilha: o desmercantilizar os bens e serviços essenciais. Podemos eliminar escassez artificiais e garantir a abundância pública. Ele vai explicar como.
Dessa forma, é possível desvincular o bem-estar humano do crescimento e reduzir as pressões desse crescimento. Um decrescimento conseguirá parar a mudança climática. Isso não deve ser muito fácil de fazer, mas é razoável pensar que é possível. Uma desmercantilização do setor social central é um título. O autor de Menos é Mais considera que com serviços universais e uma garantia emancipatória do trabalho, é possível se proteger contra qualquer precariedade econômica e garantir a transição justa. Não há contradição necessária, diz ele, entre os objetivos ecológicos e sociais. Os dois podem e devem ser perseguidos juntos, ele afirma. Por serviços universais, refere-se não apenas ao atendimento médico e educação, mas também moradia, trânsito, alimentos nutritivos, energia, água e comunicações. Em outras palavras, uma desmercantilização do setor social central, os meios de sobrevivência cotidianos, e aponta para serviços universais atraentes, de alta qualidade, geridos de forma democrática e adequada, não a sistemas deliberadamente de merda, segundo as palavras dele, que vemos nos Estados Unidos e em outros países neoliberais. Sistemas assistenciais de merda, por exemplo, o sistema de saúde americano. Com que isso se parece? Como que nós chegaremos lá? O princípio fundamental é que o atendimento médico deve ser gratuito no ponto de uso, idealmente por meio de um provedor público, sem intermediação de seguradoras privadas caras. Do mesmo modo, a educação pública deve ser gratuita do ensino fundamental ao universitário. Isso aí, na realidade, seria quase que um país socialista totalmente, né? E realmente, com a finalidade de ser menos um país que não cresce, né? Um mundo que não cresce economicamente, isso aí seria combatido com veemência pelos capitalistas, né? Os atuais, principalmente os neoliberais, que acham que tudo deve ser privado e que tudo deve ser mercantilizado. O transporte público deve estar também disponível de forma gratuita ou muito barata. Barcelona, e é onde ele está falando, oferece um bom exemplo. As locomoções de metrô e bonde através do sistema brilhante, limpo e eficiente da cidade custam apenas €1. E as bicicletas elétricas custam uma fração de euro. Contudo, quase 100 cidades de todo o mundo vão além de Barcelona e oferecem transporte público gratuito. Como é que será que elas conseguem, né? Em lugares onde a infraestrutura de transporte público existente é inadequada, deve ser desenvolvida até o ponto de as pessoas não precisarem regularmente de carros individuais. Gratuidade parcial nos serviços de água e energia. Isso é um outro título. Em seu livro, John Hickel desenvolve a tese do decrescimento global das economias e modos de vida para reduzir o consumo de água, eletricidade e outros que favorecem a mudança climática. Entre serviços universais está também alimento. Muitas pessoas não podem pagar ou ter acesso a alimentos nutritivos, muitas das nações mais ricas do mundo. Mesmo nas nações mais ricas do mundo, Os supermercados tendem a ser controlados por algumas grandes corporações que priorizam alimentos processados lucrativos, mas que são péssimos e não são nutritivos. Possuem cadeias de fornecimento que dependem de embalagens plásticas e transportes de longa distância. Olha bem, plástico é poluente, transporte de longa distância, consumo de petróleo ou de outra forma de energia. Esse modelo é intensivo em energia e monocultura que empobrece o solo, com vastas extensões de terras apropriadas para a produção industrial de carne, desmatamento, emissões, esgotamento de solo e perda de biodiversidade. Isso aí nós podemos falar totalmente do Brasil, né? Brasil é isso aí. Inclusive, no meu vídeo que eu falo de agrotóxicos, eu falo dos latifúndios. No entanto, o antropólogo destaca a energia e a água. São essenciais para a sobrevivência humana. A energia e a água devem ser administradas como serviços públicos, com um sistema de preço de 2 níveis. Uma parte da energia e da água deve estar disponível de forma gratuita para todos os domicílios, que seria o mínimo. Já o uso adicional de energia e água para além do estabelecido pode ser cobrado como uma taxa progressiva para desestimular o excesso de uso. Especificamente, o sistema público de energia pode ser usado para reduzir o uso de combustíveis fósseis, em um programa baseado na ciência e em priorizar uma rápida transição para as energias renováveis.
Ao mesmo tempo, as regras que regem o sistema público de água podem ser usadas para evitar a extração excessiva por empresas privadas. E no que diz respeito às comunicações, alerta que o acesso à internet e os dados do celular são necessários, essencialmente necessários para a vida cotidiana e deve ser tratado como serviços públicos essenciais. Já os dados adicionais a preços de mercado. Aquilo que você precisar de mais dados, você vai pagar o preço do mercado. Decrescimento. O menos é mais? É uma pergunta com título. O decrescimento, enfatiza Hickel, consiste em reduzir os fluxos materiais e energia da economia para colocá-los novamente em equilíbrio com o mundo vivente, ao mesmo tempo em que a renda e os recursos são distribuídos de forma mais justa. Liberta-se as pessoas do trabalho desnecessário e se investe nos bens públicos que necessitam para viver uma vida próspera. É o primeiro passo para a civilização ecológica. Outra coisa, nosso conceito de riqueza tem que mudar, né? Ouro é riqueza, né? Petróleo é riqueza. Claro, o petróleo é riqueza porque ele é essencial, mas nós podemos trabalhar em transformá-lo para até achar outras matérias-primas que o substituam, porque ele em quase toda a sua escala ele é poluente, seja como plástico e derivados e outros, a gasolina e o diesel, né? São poluentes. Tudo bem, mas uma prestação de serviço, cuidar de idosos, cuidar do meio ambiente, cuidar da biodiversidade poderia ser considerada uma riqueza e essa riqueza emitisse moeda em função disso aí. E assim você estaria remunerando pessoas, né? Você pode emitir moeda quando você considera alguma coisa como riqueza. Bom, isso é uma outra discussão. Bom, então, claro, admite ele, essas medidas podem fazer o PIB crescer mais devagar. Mas o PPC não. O PPC estaria medindo qualidade de vida, poder de compra daquilo que é o necessário e essencial. Parar de crescer e até decrescer, se for o caso, parar de produzir coisas que não são necessárias. Os carros poderiam durar mais tempo. Os telefones celulares poderiam durar mais tempo, né? Os eletrodomésticos poderiam durar mais tempo. Ah, mas aí você não tem emprego para todo mundo, mas essas pessoas podem ser alocadas em outro tipo de serviços. E assim nós teremos uma base de manutenção das peças que já existem, da indústria que já existe, usando menos matéria-prima, fazendo reciclagem, reaproveitamento. Isso tudo gera necessidade de mão de obra, quer dizer, nós estaríamos distribuindo a forma de trabalho e a forma de riqueza, e de valorizar a riqueza. Se isso ocorrer, não significa nada, porque o que importa não é o PIB. Não é o PIB, de fato não é o PIB. Em circunstâncias normais, isso poderia causar uma recessão, sim. O decrescimento é algo completamente diferente, tem um fio condutor que inibiria os fatores que levam à mudança climática. Consiste em realizar uma transição para um tipo de economia totalmente diferente, uma economia que não necessita o crescimento já de entrada, uma economia que se organiza em torno da prosperidade humana, e prosperidade humana você vai entender não como um fator muito ganho e muito dinheiro, mas sim de qualidade de vida inclusive dentro da concepção ecológica de vida, né? E de estabilidade ecológica, não em torno de acumulação constante de capital e por causa disso o seu aumento. Bom, então, aí se foi a reportagem toda. Eu não quero que o podcast fique muito grande, eu vou terminar aqui, vou agradecer a vocês por vocês terem estado aqui conosco. Passa esse podcast, esse videocast para frente, assina o nosso canal, dá o seu like, comenta, deixe seu comentário, porque isso provoca engajamento. E senta o dedo lá no like. Aperta também o sininho para que você fique avisado todas as vezes que nós fizermos outros vídeos com um assunto muito interessante. O Pontuando fica por aqui. Eu sou José Roberto Abramo, muito obrigado e até o próximo. Tchau.